do livro de Lucas, do capítulo 10, do versículo 25. Lucas 10, 25 é o texto que a gente vai usar para que a gente possa conversar aqui hoje e Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Lucas 10, 25 é um texto muito bacana, muito interessante, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar nessa direção. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito objetivo de pôr Jesus à prova. E disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o assunto que era, vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu. O homem respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Nossa, respondeu bem para arrebentar. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Onde está o meu próximo? Jesus contou uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e, deixando-o semi-morto, casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também o passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou os ferimentos, aplicando óleo e vinho, guarda isso, óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, para a igreja, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu vou indenizar quando voltar. Qual destes 3 te parece ser sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai e procede você de igual modo. Você pode dar um glória a Deus? Levanta a sua mão e fala assim: meu Deus, fala comigo nessa noite, me abençoa, no santo nome de Jesus, amém. E você pode assentar-se, fazendo um favor. Quando terminar de assentar, agora dê a Deus uma linda salva de palmas. Fala comigo assim: o céu tem um projeto. O céu tem um projeto. Qual é o projeto maior do céu? Ontem o FAD estava reunido aqui, e o FAD faz parte de um projeto do céu da nossa igreja: amar e cuidar. A maioria dos jovens do FAD, eles estão envolvidos no grupo de multiplicação, no GM. Então eles são cuidados semanalmente por alguém que os auxilia com a pregação de hoje. A pregação de hoje, ela é destrinchada, e todos eles, então, recebem uma folha durante a semana, que a Cris envia, que o pastor Carlos envia, e aí eles vão estudar isso em grupos pequenos. Isso é cuidado, isso é amor. Uma criança precisa de cuidado, precisa de amor. A Isabela aqui, a hora que viu um homem diferente pegando ela no colo, gritou. Gritou. Mas a próxima vez que isso acontecer, eu vou trazer bombons aqui.
Porque amar eu já amo, mas o bombom vai cuidar. Você pode dar um glória a Deus por isso? O bombom vai fazer com que cuide. A atitude é o cuidado. O amor é um sentimento e a atitude é um cuidado. E eu tenho amor e tenho sentimentos, mas eu tenho também que cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. E esse é o maior projeto do céu. Irmãos, nós vamos ter uma conferência daqui uns dias aqui, com uma quadrangular na Americana, de milagres. Eu vou começar a falar quarta-feira. E vai ser algo impactante. Deus vai fazer sinais e maravilhas nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus? Como já tem feito em todos os cultos. Podemos fazer, os jovens vão fazer uma conferência agora de carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda. Sexta, sábado, domingo, segunda. Vai ter um grande mover do Espírito nesse lugar. Nossas reuniões, Deus tem se manifestado de uma forma linda. Hoje eu já li mais de 4 testemunhos aqui na igreja, contando as maravilhas de Deus nas casas das pessoas. A gente se enche, a gente busca, a gente fez 12 dias. Mas qual é o propósito de tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é a função de tudo isso que a igreja está fazendo? Nós vamos estabelecer um reino aqui na terra? Nós vamos estabelecer um reino aqui na terra para sempre? Não. Não, de forma alguma. Gerações passam. Já passaram pastores abençoados por aqui durante toda a jornada desta igreja e dessa cidade. Dia desses eu conversando com o pastor Dilmo da Assembleia de Deus de Madureira, passou um homem aqui chamado pastor Moisés. Quem conheceu o pastor Moisés? Da Assembleia de Madureira. Um homem com uma personalidade muito forte, muito abençoado, muito certo daquilo que queria e pretendia. Mas o Senhor o levou. Dia desses Deus levou Billy Graham. Irmãos, Billy Graham, gente. Billy Graham não podia morrer de forma alguma, Felipe. Não podia. Mas pastor Nilton, ninguém fica para semente. A avó dizia assim: filho, ninguém vai ficar para semente. Eu achava que era coisa da Dinda. Que nada. Mãe não pode morrer. Pai não pode morrer. Vó não pode morrer. Como que uma avó vai morrer? Como que uma avó não vai existir mais? Oh, eu e o Tavinho somos os mais... Não somos os netos mais idosos, porque tem gente mais idosa que a gente lá. Tem neto da minha avó que serve para ser meu pai. Mas nós morávamos perto da avó. E quem mora perto da avó, aproveita o que a avó faz. Minha avó fazia um bolinho de carne com batata, irmão, que é o negócio mais espetacular da terra. Quem já comeu bolinho de batata? Só que o da minha avó era encharcado no óleo. E não tinha, Lê, você não é desse tempo ainda? Você não pegou esse tempo? Não tinha, irmãos, papel, toalha de papel, Ana e Alexandre, para absorver aquele óleo. O óleo era absorvido na tripa da gente mesmo. Era uma delícia, irmãos, aquele. Ela pegava a batata, ela amassava, eu nunca comi igual. Amassava aquela batata, jogava um cheiro verde ali e fritava naquele óleo, naquela banha de porco de 2 anos. E eu percebia que o bolinho ficava mais gostoso quando a avó estava gustipada, porque antigo não fica resfriado, fica gustipado. Quem lembra da expressão gustipado aqui? Muita gente lembra, mas não levantou a mão. Eu acho que aquele avental que lavava de vez em quando, e a avó mexia no bolinho de batata ali, muito gostoso. De repente, o nariz escorria. E a avó, então, era a liga que faltava. Mas quando fritava aquele bolinho, meu irmão,
Nem cachorro comia porque não sobrava. E eu achava que vó não podia morrer. Mas vó morreu. Billy Graham morreu. Abraão morreu. Davi morreu. Josué morreu. Paulo morreu. Pessoas que viveram um tempo determinado e foram. Para onde? Para a vida eterna. Foram aonde? No céu. No lugar de todos os homens. Há uma frase no cemitério daqui, se eu não me engano, ou de lá, escrito assim: aqui somos todos iguais. Aqui ninguém é diferente de ninguém. Aqui somos uma só pessoa. E a gente luta tanto para viver debaixo desse céu. Se esforça tanto para viver debaixo desse céu. E aí a gente se converte a Cristo Jesus. A gente recebe Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E quem recebeu Jesus como Salvador vai morar no céu. Eu vou dizer de novo: quem recebeu Jesus como Salvador vai morar no céu. Você pode dar um glória a Deus por isso. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarda aí, vida eterna. Guarda o versículo, só segura um pouquinho. Qual foi a pergunta do homem escriba da lei, o entendido da lei, o intérprete da lei, para Jesus? O que eu faço para ter a vida eterna? A preocupação daquele homem era a vida eterna. Porque a vida passageira todo mundo já tem. E Jesus diz a ele como que ele interpretava aquilo, e ele falou o que a Bíblia fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Depois a frase final: e ao teu próximo, como a ti mesmo. Precisa amar o próximo, precisa amar a pessoa, precisa amar o ser humano, precisa cuidar de pessoas. E Jesus então fala assim: então faça isso. Aí ele quis se esquivar e falou assim: quem é o meu próximo? Onde está o meu próximo? E Jesus conta uma parábola para ele. Porque a nossa vida, meus queridos, e você que me ouve pela sua casa, na internet, nessa outra asa da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Eu entendo você perfeitamente. E trabalhamos de duas frentes. Porque, irmãos, de uma frente só é um resultado. De duas frentes é dois resultados. Resultado online e presencial. E Jesus fala para ele assim: então faz isso. Ele falou assim: mas quem é meu próximo? Jesus conta a história para ele, que eu quero contar para você. Porque a gente está perdendo muitas vezes a visão do que é ser uma igreja. A gente está perdendo muitas vezes a visão do que é ser o corpo de Cristo na terra. Qual é a missão principal da igreja debaixo do céu? Eu sei, nós temos que nos encher. Nós temos que nos ser visitados pelo Espírito Santo. Nós temos que cantar aleluia. Nós temos que cantar glória a Deus. Nós temos que cantar hinos proféticos que nós cantamos aqui. Tem fogo, enche a minha casa, e glória a Deus. Temos que cantar que Ele é fiel. Temos que levantar mãos santas. Temos que orar. Isso como corpo de Cristo. Mas quando que sai da porta para fora, todo este conhecimento, toda esta visitação, toda esta presença, ela tem que estar atenta ao próximo que está perdido. Senão a gente perde o propósito de ser uma igreja. A gente só torna-se uma reunião, onde a gente está mais preocupado que o culto seja bom para nós, não para Deus. Por isso que a gente tem que entender a visão da igreja. Eu vou contar uma história para você, como que se perde a visão de uma coisa tão séria. Mamãe ia completar 80 anos daqui 5 anos. Mamãe é uma senhora. Vai completar 80 anos daqui 5 anos. Então os filhos se reúnem, o Pedro, o João e o Carlos. E o Pedro, que é o mais velho, falou assim: nós vamos dar um presente para a mamãe significativo. Nós vamos dar um presente para a mamãe de 80 anos, porque mamãe nos deixou muito ricos.
E todos eles tinham muito recurso. E aí eles combinaram o presente. Tem 5 anos para dar o melhor presente para a mamãe. O mais velho falou assim, eu vou dar uma casa. O mais novo falou assim, eu vou dar um carro para a mamãe com motorista particular. E o Joãozinho, sempre tem um Joãozinho na família, falou assim, eu vou caçar o presente agora, porque os mais fáceis vocês pegaram. Joia a mamãe tem, terreno a mamãe tem. O que eu vou dar para a mamãe? Mamãe é muito religiosa. Mamãe gosta muito de ler a Bíblia. Os olhos de mamãe já estão um pouco enfraquecidos. E o Joãozinho pesquisou no Google e jogou lá que existe uma raridade no mundo, chamado papagaio marrom. Alguém já ouviu falar dos papagaios marrons? Os papagaios marrons, eles têm 10 vezes a capacidade de um papagaio verde. E eu quero dar um conselho aqui a todos os corintianos dele, para você economizar energia. Desliga o secador, vai gastar energia à toa. O papagaio marrom, ele tem uma capacidade de raciocínio, de pensar rápido, de guardar coisas 10 vezes maior que um papagaio comum. E se ele for treinado, então, isso aumenta em 20 vezes. E você foi lá, pesquisou, achou um papagaio marrom, pagou uma fortuna do papagaio num país que pode cuidar de animais dessa forma. Não é uma ave que não é vendida. Levou lá para os monges do Tibete. Levou lá no Tibete. Colocou para os monges tibetanos, que têm paciência de Jó. E os monges leram a Bíblia com esse papagaio durante 4 anos inteiros. Irmãos, 4 anos inteirinho lendo a Bíblia com os papagaios. E o papagaio sabia a Bíblia, todos os versículos dela, de ponta cabeça, de trás para frente. O papagaio ficou um gênio. E o papagaio chega então todo treinado, ele vai começar a fazer o teste, porque o homem já tinha construído a casa, outro já tinha comprado o carro, e agora o papagaiozinho marronzinho, bonitinho, falando da palavra de Deus, vamos fazer o teste. Fala um versículo da Bíblia para mim, pastor Nilton. Provérbios 16:1, coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem da boca de Deus. Fala um para mim. Oi? Ela falou o versículo, vou falar a referência. Ela falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Olha só, fala um para mim, André. Calma aí, filho, o papagaio também tem que dar chance para o papagaio, sabe? Tem Google aí. O papagaio sabia tudo, irmãos. Papagaio de corda para frente, de Filipenses 3:12. Ajuda aí, Rafa. Ajuda o papagaio aqui. Aí, irmãos, o papagaio Paulo sabia todos os versículos da Bíblia. Oh, meu Deus, era um negócio impressionante o que esse papagaio falava. O papagaio respondeu, também eu sei, vi. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido. Você sabia esse versículo de cor? Você chutou, né? Perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu conquistei por Cristo Jesus. Aí Paulo fala do alvo, da soberana vocação. O papagaio sabia o 14, o 13, o 15, tudo de cor. Deu para a mamãe. Passou 2 semanas, os 3 foram visitar a mamãe, para saber o que mamãe... Olha o papagaio marrom aí, ó. Você está inventando, filho, porque... Mas tudo bem. Valeu a intenção. Aí os 3 chegaram lá na casa de mamãe, e mamãe falou assim, a casa é maravilhosa. Mas Paulo, por que uma casa tão grande, Paulo? 12 quartos, 12 banheiros. Paulo, por que uma casa tão grande desse tamanho você me dá? Mamãe mora sozinha. Agora, olha só essa casa, eu fico perdida dentro da casa. Carlos, por que um carro tão caro desse para a mamãe? 500 mil um carro desse. O carro aperta o botão, a porta abre sozinha. Ou o porta-mala fecha sozinho. A porta se não fecha por sucção. E você me coloca um motorista ainda para dirigir, que nem dá bom dia para a gente. É que eu ensinei ele a não conversar com o cliente, mamãe. Meu Deus, para que gastar tanto dinheiro com mamãe? Mas Joãozinho. Onde você conseguiu aquilo, Joãozinho? Onde você comprou aquele franguinho, Joãozinho? Que franguinho, Joãozinho? Que franguinho delicioso, Joãozinho. Mamãe, quando viu aquele franguinho marrom, depenou ele inteirinho, Joãozinho.
Fez ele na panela com frango, com quiabo e polenta, Joãozinho. Que delícia. Fala onde você comprou que mamãe vai comprar mais. Irmãos, 5 anos ensinando o papagaio a falar. E Alan, sua esposa, e a véia, véia, confunde o papagaio com frango e faz na panela com polenta. Ela não tinha visão de que era aquilo. E quando nós não temos a visão da importância das coisas, tudo vale. Quando nós não temos a visão da realidade das coisas, a gente luta por pequenas coisas. A gente tem que lutar aqui debaixo desse céu para viver o melhor dessa terra, porque é bíblico. A gente tem que se esforçar debaixo desse céu para viver o melhor que Deus tem, porque a palavra de Deus diz assim: aos seus o Senhor dará de comer o melhor que a terra tem. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Só que nós também precisamos e temos necessidade básica de entender a visão de Deus para a igreja. Entender a visão de Deus para o corpo. Porque o corpo tem uma visão. O corpo tem uma ideia. O corpo tem uma direção do cabeça que é Cristo. E a direção do corpo obedece à cabeça. E a cabeça diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então é uma missão da igreja. Não é uma missão apenas do pastor. Não é apenas uma missão do cargo. Meu irmão, você não prega só no altar só tem um microfone. Você pode pregar no dia a dia da sua existência. A nossa igreja, ela está em televisão, em rádio, ela está esparramada nos grupos pequenos, nos pequenos cultos, nos grandes cultos. Então, nós temos um leque de opções para os pregadores fazerem a sua parte. Mas nós atingimos só quem nos ouve. Nós não conseguimos atingir quem não está nos ouvindo. Nós não conseguimos entender aquele que foi andar de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, e no caminho apareceu salteadores. No caminho apareceu inimigos. No caminho apareceu alguém que foi ali e prejudicou aquela pessoa, e deixou uma marca naquela pessoa, deixou uma ferida naquela pessoa. E como tem pessoas machucadas pelo salteador. Quem é o salteador? Vamos entrar na história. O salteador é Satanás. Aquele que a Bíblia diz assim: ele veio para matar, roubar e destruir. E tem pessoas destruídas no seu emocional, pessoas destruídas no seu corpo, pessoas destruídas nos vícios, pessoas destruídas na sua posição social, pessoas destruídas, irmãos, que parece um sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro está precisando do toque de Deus, está precisando da visitação do céu. E quem é que tem para isso, para dar? A igreja. A igreja tem para dar. Mas muitas vezes a gente perde a visão e confunde o papagaio com o frango. E passou ali e viu aquele homem caído no chão, um sacerdote. Jericó era lugar de morada, Jerusalém lugar de trabalho. Muitos sacerdotes que atendiam no templo moravam em Jericó. Então era comum eles passarem por ali. Quando ele passou e viu o homem ali, ele passou de largo. Nós não vamos conseguir salvar o mundo, não. Mas nós podemos salvar pessoas que conhecemos, ou pessoas que o Senhor coloca diante de nós. Nós podemos ajudar muita gente que foram machucadas pela vida, machucadas pelo inimigo que não tem misericórdia. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai levar a pessoa para o inferno se ela não tomar uma posição. Como que eu posso perder um negócio que já foi dado, irmão? E eu e você somos a igreja. E a igreja não pode ficar apática.
A igreja não pode só levantar a mão e dar glória a Deus. Eu gosto muito de pregação motivacional, eu gosto muito de pregação que levanta a gente, mas a igreja tem que ficar com tarefas para aplicar no dia a dia. E sem essas tarefas, uma igreja fica só no oba-oba. E a nossa igreja não é assim. A nossa igreja é uma igreja missionária. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você não é assim. Você é um crente missionário. Você é um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você está aqui para replicar aquilo que está acontecendo aqui hoje, para abençoar pessoas. Quem crê, levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí no seu lugar e fala assim: eu sou um missionário. Fala comigo na sua casa. Eu sou um missionário. A igreja, ela tem essa visão do céu. Mas o sacerdote passou ali, alguém de igreja. A gente tem que parar de confundir, irmãos, serviço de igreja, função de igreja com o reino dos céus. A minha função aqui é ser pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou crente. Eu sou um evangelista. Eu sou alguém que preciso cuidar das feridas de outro. Passou um levita. Quem que é o levita? Um aprendiz do sacerdote. Também passou de largo e nem cuidou. Nem cuidou. Infelizmente, irmãos, tem pessoas, e não é aqui, graças a Deus não é aqui, que só vão trabalhar para Deus quando tiver cargo. Só vão trabalhar para Deus quando tiver uma responsabilidade. Se não tem cargo, não trabalha. Mas trabalha sem cargo que o cargo chega. Faz a função sem a função, porque a função chega. Porque cidade iluminada, o Senhor não esconde. E você é uma cidade iluminada. Você pode dar um glória a Deus por isso? E de repente as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa está dando tanto certo. Lógico que está dando certo. O que ela fez quando ninguém viu é o que Deus está levando em conta agora. O que ela fez quando ela não é holofote, é o que Deus está levando em conta agora. O levita podia estar lá no templo, que levita é funcionário do templo. Levita, tribo de Levi, ele cuidava das funções do templo. Mas quando fora da função dele, e ele vê um camarada caído no chão, ele não estende a mão. Levanta sua mão para o céu e fala assim: as minhas mãos serão estendidas para buscar pessoas. Hoje a pregação é essa numa santa ceia, irmãos. Porque a igreja tem um propósito essa semana. Um propósito dessa semana maravilhoso. Hoje eu recebi de um irmão, na hora do almoço, depois do culto, disse assim: grava um áudio para minha amiga, pastor. Ela mora a 4 horas daqui. Fala com ela, pastor, porque eu já me prontifiquei que eu vou sair daqui, vou buscar ela lá na casa dela, daqui 4 horas de viagem, vou trazê-la para cá, para ela se batizar nas águas essa semana. Olha que coisa linda, isso é uma igreja. Isso é uma igreja. O outro está lá trabalhando, a pessoa vai levar o seu animal, ele acaba sentindo no coração e prega para a pessoa, e a pessoa traz a ficha para o batismo. Isso é uma igreja. Isso é a função nossa. É pegar o óleo e o azeite que está derramado sobre a sua cabeça e o vinho e repartir. Aí passou um samaritano. Irmão, samaritano e judeu não conversa. Eu vou explicar rapidamente porque não é o foco. Samaritano, Samaria, capital do lado norte. Jerusalém, capital do lado sul. Os samaritanos queriam ser Jerusalém. O templo de Salomão foi construído em Jerusalém. Eles não vinham em Jerusalém adorar. Eles fizeram um templo para eles. E eles não conversavam com os judeus, de jeito nenhum, eles não conversavam. Eles eram inimigos de morte. Se visse alguém morrendo ali, então pisava em cima para acabar de morrer. Mas nisso o samaritano passa, olha o homem caído, não preocupou-se se era judeu, grego, espanhol, troiano, não se preocupou com nada. Só se preocupou que era um ser humano ali, que tinha sido machucado pelo salteador. E foi lá e estendeu a mão.
Pegou aquele homem, viu os ferimentos, tirou da sua bolsa azeite, jogou sobre aquele homem, pegou o vinho, jogou sobre ele como anestésico, cuidou das feridas, colocou no seu cavalo, levou até a hospedaria, chegou na hospedaria, entregou o moço para o hospedeiro, falou assim: eu vou passar a noite com ele, eu vou cuidar dele, amar e cuidar, e a hora que eu for embora, amanhã cedo, ele deixou 2 denários e falou assim: se gastar mais eu pago a conta, é só ligar para mim, manda o WhatsApp, eu já mando um Pix na sua conta, vou cuidar disso com muito carinho. E agora ele fica aqui na hospedaria. E foi embora seguindo o seu caminho. Este é o papel da igreja. Da igreja missionária, da igreja que ama, da igreja que está cheia, irmãos. Está cheio, tem que repartir. Óleo, está aqui o óleo, símbolo do Espírito Santo. Na minha casa não falta um negócio chamado WD-40, anti-ferrugem. Quando eu não tinha dinheiro para comprar o WD, eu pegava óleo de cozinha, ia lá na fechadura, na dobradiça, porque não tem nada mais que irrita na casa da gente, uma dobradiça rangindo, sim ou não? Ia lá e colocava ali na dobradiça da porta o óleo de cozinha, o WD, eu coloco o WD hoje, e aí em uma abertura de porta, aquilo para de rangir, porque o ferro não está em contato com o ferro, está lubrificado. O óleo do Espírito. Pode ser qualquer pessoa, irmãos. Quando a presença de Deus toca aquela vida, ele é transformado pelo poder de Deus. Quando eu olho para você aqui, Edinho, olho para você, igreja que está aqui, eu fico imaginando como que será que foi que Deus tocou no seu coração, como é que será que foi que o Espírito Santo te achou, como é que será que foi que a palavra veio, como é que será que foi que o Senhor te converteu. Irmãos, o homem fala no ouvido, mas Deus fala no coração, Ronaldo. Aí a palavra de Deus na nossa boca, ela é uma espada afiada de 2 gumes, ela vai, quando ela ministrada no altar, no dia a dia, no consultório, na rua, no andaime de pedreiro, num restaurante, em qualquer lugar, quando a palavra de Deus é ministrada, o poder do Espírito Santo de Deus vem. Esse óleo vem, essa presença vem, e ele começa a quebrantar aquele coração, e aquele barulho vai começar a deixar de existir. Você pode dar um glória a Deus. Quem acredita nisso, levanta a sua mão para o céu e fala assim: eu tenho óleo. Irmãos, levanta a mão assim, faz assim, ó. Tem óleo pingando no chão de tão cheio que você está. Vai derramar sobre pessoas. Tem óleo pingando sobre você. Tem muito conhecimento aí. Tem muito ensinamento aí. Tem muita presença de Deus aí. Vai repartir isso para a glória do Cordeiro. Quem crê, levanta a sua mão e fala assim: eu vou. Não levanta muito, senão o óleo cai na cabeça do irmão aí. Graças a Deus. Vinho na Bíblia significa alegria. Da onde vem? Noé plantou uma vinha, tomou o vinho e ficou alegre. O Espírito Santo traz alegria dentro das casas. Reparta isso. E eu termino. Eu sempre fui religioso. Minha mãe sempre foi religiosa. Meu pai também. Só que eles não iam muito na igreja, não. Mas a gente ia. A gente ia nos cultos. A gente ia nas reuniões. Quem pegou reunião feita em latim aqui? Levanta a sua mão. Ninguém? De vez em quando as reuniões eram feitas em latim. Língua de Roma. A gente não entendia nada. Meu pai e minha mãe achavam que eles não tinham roupa para ir na igreja. E antigamente, um dos maiores desculpas das pessoas era que a igreja era um desfile de moda. E eu quero profetizar na sua vida. A sua melhor roupa estranha num culto. Comprou uma camisa nova, venha para a igreja. Comprou uma calça nova, venha para a igreja.
Em todo o meu tempo de crente, eu acho que eu nunca estreiei uma roupa sem ser na igreja. Primeiro lugar que eu vim com uma roupa foi na igreja, eu aprendi com duas irmãs chamadas Lourdes e Clarice. As duas já partiram para o Senhor. No ano de 1982, no salão que eu fui chamado para ser pastor, eu cheguei no domingo, elas estavam na porta da igreja, elas cuidavam da recepção. Igreja pequenininha, irmãos, não dava esse altar aqui. Não tinha, a telha era de brasilite, quando chovia, quase matava a gente. E quando fazia sol, então, ficava um calor lá dentro insustentável. Mas eu chego na porta, está a Clarice e a Lourdes, elas tinham por volta, naquela época, já de uns 35 anos, 40 anos, eu tinha 15. E eu falei assim, nossa, eu quis ser muito gentil. Nossa, como vocês estão lindas. E eu lembro do sorriso da Clarice agora e da Lourdes. E dentro da casa delas, elas tinham uma mãe, que foi a primeira casa que eu preguei, no Jardim Cervezão, que ela andava em cima dos joelhos, a perna dela era dobrada, para frente e para trás, e ela tinha que andar nos joelhos dela, assim, uma mulher crente, temente a Deus, e as duas abriram um sorriso e disseram assim, Toninho, nós viemos na casa do rei, e quando a gente vem na casa do rei, a gente tem que vir melhor que a gente pode. Aquilo ali foi na porta da igreja, eu entendi o recado para a minha vida inteira. Então a igreja não é desfile de moda, mas às vezes o Satanás coloca na cabeça do que dá espaço, do que dá lugar, que era. Então a gente achava que não tinha nem roupa para ir na igreja. E também ia, não entendia nada. Parece que a gente era um estorvo. E aí a gente chegou, em frente à nossa casa foi ter um culto. E aí foram nos convidar para o culto. E nós fomos. Chegamos no culto, tinha um homem tocando sanfona. Cantava tudo desafinado, irmão. Tocava, cantava. As mulheres tudo de cabelo comprido até aqui. E agora vamos cantar na harpa cristã, o número 114. E aí, como que a gente vai saber qual é o número 114 da harpa? Nem harpa a gente tinha. Alguém já vem e fala assim, ó, canta comigo aqui. Nem me conhece, está dando o livro dele para mim cantar junto. Legal o negócio aqui. Aí cantaram uma música. Aí o pastor pregou, José dos Reis, pregou sobre Davi. Irmãos, eu me apaixonei pela história de Davi. Eu ficava triste quando ele pregava de Davi, porque ele repetia uma pregação depois de 6 meses, 1 ano. Eu falava assim, vai demorar para ele falar do homem que matou o grandão. E quando terminou o culto, ele fez orações por nós, ele nos abençoou. E aí a gente olhou do lado, estava lá eu, Tavinho, acho que a Márcia, o Daí era pequenininho, tudo cheio de pintinha assim, daí era um pimentinha. O Lê não tinha ainda, o TT veio depois. Aí, irmãos, tinha um banquete ali, tinha pão caseiro, tinha bolinho de chuva, tinha café, tudo para nós. Falou, meu Deus do céu, que legal isso. No outro lugar ninguém nem se importa com a gente. Aqui estão dando para a gente café, bolinho de chuva, pão. Entendi a pregação, cantei no inário da irmã. Quer melhorar o negócio? No domingo de manhã eles foram lá em casa. Ô Mafalda, minha mãe está aqui para testemunhar. Ô Mafalda, vocês não querem conhecer a igreja com a gente? Minha mãe falou assim, a gente não tem condição de ir não. Não, eu não estou falando de condição, eu estou falando que eu vou levar vocês. Eu vou levar vocês na igreja. Eles tinham uma Brasília, 1978. Quem tinha Brasília tem um Hilux hoje, uma Hilux hoje. 1978, ele encostou a Brasília ali, era meia esverdeada, amarela, não lembro agora. E nós trocamos de roupa, penteamos o cabelo, colocamos o tênis que nós tínhamos de melhor, a calça que a gente tinha.
E nós fomos para o culto de carro, irmão. Eu, minha mãe e os meninos. A Brasília aí, ó. Às vezes você não sabe. Só que não era amarela, mas olha que Brasília. E a deles era top para a época. E nós fomos para o culto. Irmãos, sabe o que eu queria, Roberto? Eu queria que as pessoas do bairro vissem a gente para a gente dar tchau. Estamos andando de carro. Os moleques da Mafarda e do Penha estão andando de carro. O resto é lenda, irmãos. Nós nos convertemos. E onde a gente chegou? Aquele homem não sabia que ele estava carregando o futuro presidente da igreja do estado de São Paulo, da Quadrangular. Aquele homem não imaginava quem que ele carregava ali naquele carro, quem que ele carregava, o Tavinho, a Marcinha, o Daír e eu. Ele só investiu na gente. E a gente se converteu. Aquele homem, não sei mais nada do homem caído na estrada. Não sei mais nada do samaritano. Mas ele fez exatamente o que fizeram conosco. Colocaram a gente num carro e levaram até a hospedaria. E quando chegou na hospedaria, deixou lá, cuida deles aqui agora. E ele amou e cuidou da gente um bom tempo, até que a gente andou com as nossas pernas. Eu preciso de uma igreja que ame e cuide. Cadê os amorosos e cuidadores desta igreja? Levanta a sua mão. Dá trabalho, gente. Dá trabalho cuidar de pessoas. Mas é a função da igreja. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.